Esse empate do Fluminense, nesse jogo aí, na estreia do Fluminense, teve de bom o fato de que o Fluminense continua com o tabu de não perder nunca um jogo de estreia na Libertadores. No mais, o Fluminense ele jogou bem ali por volta de talvez 20 e poucos minutos, 25, até o momento em que o Felipe Melo cometeu aquela falha naquele erro de passe e resultou no erro do gol dos caras. Então, que o Fluminense parou de jogar quando tomou aquele gol, todo mundo viu, todo mundo sabe. Agora, a pergunta, portanto, é: por que é que o Felipe Melo errou um passe daqueles? Um passe tão fácil. Aí é que as pessoas parecem que não estão vendo, ou não querem ver, ou não querem falar. As pessoas adoram elogiar o dinizismo, e eu, até então, ainda estou apoiando o Diniz. Que o dinizismo bota o adversário na roda, e o adversário cansa, e o Fluminense não cansa. Mas o Fluminense não cansa fisicamente, porque é um jogo que requer alta performance mental. Talvez o único jogador ou ex-jogador e comentarista que fale disso seja o Gerson Canhotinha de Ouro. Que ele fale do fato de que o jogador tem que pensar, raciocinar quando está dentro de campo. E entre eles têm que argumentar. É sempre a palavra que o Gerson fala em seus comentários. Então vamos lá. A coisa está fluindo bem até o Felipe Melo errar o passe, não é? E eu estava vendo o jogo imaginando o seguinte: há muito tempo que o Fluminense não joga tão bem assim. Parece o bom e velho dinizismo voltando. Esse jogo vai ser uma moleza, vai ser uns 4-0. O Fluminense está exercendo o bom e velho dinizismo que era aquele que vai avançando a cada palmo do campo, conquistando cada metro do campo com um toque de bola. Mas chegou um determinado momento que o Felipe Melo cansou disso. Ele cansou disso e os jogadores todos se cansam mentalmente. Os jogadores se cansam mentalmente, porque teve um determinado momento que talvez na cabeça do Felipe Melo aquilo ali já estava tico-tico no fubá demais. Então ele não estava conseguindo meter uma bola vertical decente. Teve muita bola vertical? Teve. Do Felipe Melo? Do Marcelo? Teve. Mas cadê o Lelê? Cadê o Marquinho? Cadê o Renato Augusto? E cadê o Renato Augusto para fazer isso ali? Exercer o papel do ganso. Então, a pouca movimentação do Marquinho, a presença um tanto ou quanto nociva do Renato Augusto e a ausência do Lelê, no meu modo de ver, primeira coisa, que prejudicaram o jogo do Arias. Tá? E, em segundo lugar, irritou principalmente o Felipe Melo. E é claro que não irritou o Felipe Melo no sentido de que, vou dar um passe aqui agora para o Thiago Santos para os caras fazerem um gol. Não, não é isso. O cara fica irritado, fica tenso, fica estressado e acaba errando um passe daqueles. Vocês se lembram, Fluminense e Corinthians 2022, lá em São Paulo, que o Nonato, que é muito mais novo do que o Felipe Melo, errou um passe crucial para o André e redundou no gol do Corinthians? Então, é disso que eu estou falando. E aí, com essas ausências de Renato Augusto, de Lelê, e a pouca movimentação do Marquinhos, ou falta de movimentação adequada, com 18 dias de treino, e movimentação nenhuma do Lelê, que não consegue sair da marcação, que não acerta nada. Ou o Lelê está adiantado demais em impedido, ou está atrasado. Ele não tem ritmo de jogo, mas não é que aquele cara que não tem ritmo de jogo está parado, não. Ele não tem ritmo de jogo para jogar no dinizismo. Eu me enganei com o Lelê. Me enganei. Faço aqui meia culpa. Eu achava que esse ano ia ser o ano do Lelê. Ele foi muito bem naquele comecinho do Campeonato Carioca, contra aquela baba lá que o Fluminense jogou. Mas agora, meu amigo, não dá para Lelê. E ontem, quando o Cauã Elias entrou, eu pensei, se não tirar o Lelê não adianta, porque uma limonada
com um limão podre já estraga tudo. E o limão podre é o André Lelê. Não adiantava botar Cauã Elia, não botar Isaac, botar todos os moleques xerém com o Lelê ali, ia continuar a podridão. E é claro que eu falo isso aqui só futebolisticamente falando, tá? O Lelê é um rapaz que, assim, eu gosto dele, simpatizo, gostaria que ele desse certo no Fluminense, um cara humilde, entende? Mas eu acho que realmente a torcida do Fluminense está certa e eu errado. Não tem condições do Lelê jogar no Fluminense. Não tem a menor condição. É um Ione Gonzalez, que também não tinha a menor condição. Não é? Então, quando um jogador como Felipe Melo vê isso, fica tenso, chateado, não consegue meter uma bola vertical decente que chegue. Ou no Lelê, ou no Arias, ou no Renato Augusto, ou no Marquinhos. Porque é uma movimentação horrenda que atrapalha, inclusive, faz cair de produção o jogo do Arias. E outra coisa que eu queria dizer também é o seguinte. Olha só, infelizmente, aquele time campeão, tá? Fábio, Samuel Xavier, Nino já era, né? Lateral esquerda Marcelo, né? André, Martinelli. Esse time não dá mais. Não dá mais por causa dos 6 velhinhos que tem no time. Tá? Que são Fábio, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Cano e Keno. Não dá mais para esses 6 jogarem juntos. Não dá mais. Ontem não jogaram 3 e ele botou o Renato Augusto de velho. Já não deu? O Renato Augusto é outro cara que eu tô achando que ele é o Lelê do meio campo. Ele não se adapta ao dinizismo. Ontem teve uma hora que o Diniz mandou ele ficar ali na lateral, um pouco antes dele se machucar, se é que ele já não meteu um migué ali, e eu vi que ele realmente não sabe se movimentar como o Ganso para isso, para essa coisa desse toque de bola do Fluminense. Então, assim, eu acho que o Diniz não tem outra opção. E eu acho que não é culpa do Diniz. A culpa é na escalação. É dos caras que ele bota lá para jogar. E aí, se é influência de empresário, que ninguém fala disso, né? Os caras aqui fazem canal aqui no YouTube, são jornalistas, mas não abrem a boca para falar de empresário, sabendo quais são os empresários e de quem os caras são de quem eles são os donos dos passos. Não abrem a boca para falar. E sabem, não é? Sabe, se o jogador A, B ou C está sendo escalado pelo Diniz por causa de empresário. Ninguém fala. Fica todo mundo quieto. Né? Enquanto que essa história de empresário tinha que vir à tona. Tinha que haver transparência. Todo mundo tinha que saber. Todo mundo tinha que saber quais são os empresários do Fluminense, quais são os jogadores do Fluminense que estão com tais e quais empresários. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe, né? É impressionante. Eu que sempre falei que tinha que acabar com a rataria dos empresários em Xerém, agora eu não acho mais isso. Porque o empresário é um mal necessário. Todo mundo tem empresário. Então, o que é que tem que acontecer? Esses empresários têm que vir à tona. Porque se o que ele faz é escalar o sobrinho, o filho, o que tem? O auxiliar técnico do Tite no Flamengo é o filho dele, e daí? Mas, se eles não aparecem é porque estão fazendo merda, aí é outro papo, meu irmão. Aí é outro papo. Então, se o Diniz está escalando errado, e está escalando errado por causa de empresário, aí, meu irmão, quando é que isso aí vai vir à tona? Quando é que o nego vai abrir a boca e falar? Ó, esse cara aí tá escalando porque os caras sabem. Youtuber aqui do Fluminense sabe. Tem uns 3 jornalistas aí fazendo aqui canal do Fluminense. Agora é o 4, né? Apareceu um 4 aí. Porque, porra, assim, ontem o nego tava falando, tudo que o Diniz queria era botar o Terãs e o Terãs jogar mal, vai ficar 10 partidas sem entrar. Né? Sim, e eu digo pior do que isso. O Marquinhos jogou bem, mas não jogou o suficiente. Não jogou o suficiente. E fez um gol. Pronto. Já era. O Marquinhos não sai mais do time. Então, quando houver a possibilidade de fazer um ataque Arias, Cauã Elias e Isaac, por exemplo, não vai ter esse ataque. Ou Jean-Luc Mi, que ninguém nunca viu, só botaram ele naquela furada contra o Flamengo, não vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque o Marquinhos tem que entrar. Eu espero que realmente ele coma a bola. Mas ontem não comeu a bola, não. Fez um joguinho bom, nota 7. E fez um gol. É aquele tipo de gol que tu pensa assim, porra, podia ter sido outro cara que fizesse o gol. A atuação do Terãs agora vai ficar 70 jogos sem entrar,
e o Marquinhos nunca mais vai ser barrado por causa daquele gol de ontem. Então eu acho que o Diniz não tem problema, como técnico, é um grande treinador. O problema dele é a escalação, e eu não sei se ele escala errado e mal por causa dos empresários. Se for, tomara que é na hora dessa palhaçada acabar e essa história de empresário vir à tona. Qual o problema? Qual o problema de falar dos empresários? Eu, hein, porra. Problema nenhum. Empresário hoje em dia é uma realidade no futebol brasileiro. Porque tem que saber por quê? Porque os treinadores estão escalando de maneira errada e a gente não sabe por quê. Será que a gente não sabe por quê? E outra coisa, por que não tem zagueiro no Fluminense? Esse negócio aí, talvez daqui a alguns anos, dê certo. Mas, por exemplo, o carrossel holandês não deu certo. A Alemanha Ocidental matou o carrossel holandês. A grande revolução da Holanda foi jogar no 4-3-3. Oh, a vida inteira depois que o carrossel holandês pifou, a Holanda joga no 4-3-3. Tem uma movimentaçãozinha, outra, um esquema posicional de vez em quando, beleza, tudo bem. Muitos times no mundo fazem isso. Mas assim, jogar sem zagueiro, nesse presente, não dá. Talvez no futuro possa acontecer. Mas assim, os jogadores não gostam, se sentem inseguros e o adversário se sente seguro. Então, Diniz, vamos acabar com essa palhaçada de jogar sem zagueiro. Daqui a pouco tu tá tirando o Fábio para botar o Lima. Aí ninguém aguenta, né? Ainda mais o Lima, que não tá jogando nada há muito tempo. Bom, era isso. Saudações tricolores. Até o próximo vídeo.